salvação, pois Cristo já me deu o perdão. A sua morte Ele me fez morrer, pra nele renascer. A sua vida Ele me deu, para poder viver. A Igreja Batista Palavra da Cruz apresenta a Mensagem da Cruz. Apresentação: Pastor Cláudio Morandi. Olá, bom dia a todos, graça e paz, que alegria mais uma vez podermos estarmos juntos para meditarmos na verdade da Palavra de Deus. Hoje é uma manhã muito abençoada, com muitas perspectivas, e eu quero falar de um assunto muito importante para as nossas vidas nesta manhã tão graciosa. Este é o dia que o Senhor fez, devemos nos alegrar e regozijar nele. Hoje eu quero falar sobre cuidado com o engano. Olha, é tão duro quando nós somos enganados. Quantos anos nós percebemos que as pessoas vivem no engano. E um dia, quem sabe pode ser nessa oportunidade, os teus olhos possam vir a ser abertos e você venha a crer na verdade da Palavra de Deus. Então eu quero chamar a sua atenção para que você fique bem atento nesse momento. Prepare aí o seu coração. Fique em espírito de oração, pedindo que Ele abra o seu entendimento para que esta palavra possa penetrar e fazer uma obra perfeita de regeneração. Então vamos hoje tratar, com a ajuda do Senhor, deste tema tão importante para as nossas vidas: cuidado com o engano. Momento de reflexão da Palavra de Deus. Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias. Vamos abrir todos juntos, aqueles que têm as suas Bíblias, em Deuteronômio capítulo 11, o verso 16. Vamos ler apenas esse versículo e depois vamos ter uma palavra de oração para que, pedindo as bênçãos do Pai, pedindo a orientação do Espírito Santo para a reflexão da sua palavra. Vamos ler então no livro de Deuteronômio, capítulo 11, verso 16. Assim diz a palavra de Deus: tenham cuidado, não deixem que o seu coração seja enganado. Não abandonem a Deus para adorar e servir outros deuses. Vamos orar nesse momento. Maravilhoso Pai, a nossa alegria, ela é bastante grande, transbordante, pelo privilégio e a liberdade e a oportunidade que Tu nos dá nesta manhã para meditar na Sua palavra. Pai, eu coloco diante do Senhor cada pessoa que nos ouve nesta oportunidade, para que o Senhor tire dos olhos as escamas, abra bem os ouvidos para que a Tua palavra possa penetrar no mais íntimo do ser e revelar o Senhor Jesus Cristo, Pai. Pai, a Tua obra é a Tua palavra. O nosso encargo nesta manhã é advertir o Seu povo com relação ao engano. Nos dê, Pai, sabedoria, inteligência e entendimento e a unção dos altos céus, para que verdadeiramente esta palavra caia em solo fértil e possa produzir a 10, a 20, a 30 e a 100 por um. Nós entregamos esta reflexão nas Tuas mãos, para que o Senhor glorifique o Teu Filho Jesus e, através da salvação de pecadores, o Seu nome seja honrado, porque Tu és o Deus de amor. Em nome de Teu Filho Jesus, nós oramos. Amém. Olha, meus irmãos, devemos tomar muito cuidado quando as Escrituras Sagradas diz para nós tomarmos cuidado. Então, tenham cuidado. Não deixem que o seu coração seja enganado, porque é possível o nosso coração ser enganado, ser iludido, ser ludibriado, principalmente dentro do esquema da religião. E também o esquema do mundo, porque o mundo, meus irmãos, ele tem as suas luzes, o mundo ele tem os seus encantos, o seu colorido especial, que chama a atenção de muita gente.
O mundo, ele consegue seduzir e atrair as pessoas. E as suas armadilhas, elas estão em toda parte. E a cada dia, mais e mais incautos, pessoas incautas, elas se mostram fascinadas pelo seu brilho. E o que o mundo tem a oferecer, a não ser o brilho enganador. Olha, a aparência, diz a palavra de Deus, a aparência deste mundo passa, bem como todo o seu engano, as suas concupiscências. Irmãos, chega de engano, até mesmo engano santo. Assistir um culto quando o pastor disse: o diabo não brinca em serviço, irmãos. A irmãzinha disse: glória a Deus, aleluia. Você acha que isso aqui é um fanatismo puro? Quando, algum tempo atrás, eu já disse aqui uma vez, eu estava numa reunião numa praça, era um culto evangélico, e era um pregador que eu apreciava muito, gostava de ouvi-lo pregar. E ele estava contando uma ilustração de uma mãe que havia ficado grávida e ela fez um aborto. E depois que abortou seu filho, jogou lá no fundo da fossa. E aquele pastor estava falando como o ser humano tem um coração perverso e mau. E aquela pessoa que estava diante de mim era um jovem rapaz. Enquanto o pastor falava que a mãe abriu a tampa da fossa e jogou ali aquele aborto, aquela criancinha, aquela pessoa da frente: glória a Deus, Jesus, glória a Deus. Isso é puro fanatismo e engano terrível. A pessoa não tem consciência, não está conectada, não está ligada. Ela fala a esmo. Então tem muitas pessoas que hoje, dentro das igrejas, ficam também forçando as pessoas a dizerem amém. Amém significa assim seja, é uma palavra muito preciosa. Às vezes é muito comum um pregador sobe lá na frente, abre a Bíblia, vamos ler Mateus capítulo tal, amém, irmãos. Não precisa dizer isso, não precisa forçar a congregação a dizer amém. Olha, vocês encontraram sim ou não? Seria a resposta mais adequada. E quantas pessoas estão dizendo o seguinte: olha, você tem que dar glória a Deus, você precisa dar glória a Deus, se você não der glória a Deus, você não é filho de Deus. E a pessoa, coitadinha, ela dá glória a Deus, porque a pessoa lá, o pastor, o pregador mandou, mas ela não tinha ali uma necessidade espiritual de dar glória a Deus. Porque nós só vamos dar glória a Deus verdadeiramente com os nossos olhos fitos em Cristo e quando a palavra do Senhor nos toca. Aí nós podemos dar glória a Deus. Mas não podemos dar glória a Deus porque as pessoas estão pedindo para nós darmos glória a Deus. Então aí é algo mecânico que não está expressando uma realidade espiritual. E aí você costuma, se vira um vício. Olha para o teu lado e diga que você ama o seu irmão, sendo que você nem ama aquela pessoa que está do teu lado. Talvez seja aquele irmão que você viu a primeira vez, porque para amar temos que criar vínculos, criar relacionamento. Olha, talvez você que nunca me viu, nunca me conheceu, você não pode dizer que você me ama, porque você estaria sendo uma pessoa hipócrita. Agora, se você convivesse comigo, participasse comigo, estivesse nas reuniões, estivéssemos no mesmo jugo, certamente, durante pouco tempo, eu estaria amando você e você estaria me amando, e isto em Cristo e verdadeiramente. Agora, a religião, ela mescla muitas coisas ali. Eu fico tão assim indignado quando uma pessoa que eu nunca vi na vida, e porque o pregador falou: olha para a pessoa do seu lado, diga para ela que você a ama. Ah, meus irmãos, diga para ela que você é importante. Qual é a importância que nós temos, sendo que a Bíblia diz que eis que sois menos do que nada? Qual é o nosso valor, irmãos? Ah, mas Jesus disse que o valor de uma alma é o valor do mundo inteiro. Mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Ele disse sim, mas ele disse a respeito do seu filho. Porque a alma de Cristo vale para o mundo inteiro. E quando ele morreu na cruz, a salvação dele foi para o mundo inteiro. Então, qual o valor da alma? Não a minha, mas a de Cristo. A minha não tem valor nenhum. Mas ele valorizou a minha vida e a sua vida, a vida da alma, como a vida de Cristo, entregando o seu Filho para morrer numa cruz. E o Senhor Jesus, ele veio a este mundo voluntariamente para fazer a vontade do Pai.
a vontade do Pai. Vocês estão me compreendendo? Ele não veio fazer a sua vontade, mas veio fazer tão somente a vontade do nosso Deus e Pai. Então, por isso, amados, devemos tomar muito cuidado com o engano, principalmente dentro das nossas igrejas. Nós devemos ser, para não sermos mais enganados, sermos como os bereanos. Vocês conhecem os bereanos? Lá em Atos, no capítulo 17, por favor, abra sua Bíblia. Atos, capítulo 17, o versículo 11. A Bíblia diz assim, Atos 17, verso 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam uma palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, um povo nobre é um povo que examina as Escrituras Sagradas. O pregador está dizendo lá, mas ele está aqui com a sua Bíblia aberta, examinando para ver se condiz com a palavra de Deus. Agora, quando um povo começa a examinar as Escrituras Sagradas, este povo ninguém consegue mais enganar, porque é um povo nobre. É um povo que olha para Cristo. Olhar para Cristo é olhar para a sua palavra. Ele diz lá em Isaías 45, olhai para mim e sede salvos. Como vamos olhar para ele? Se ele é invisível, se ninguém viu, mas temos que olhar para a sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, incomparável, inconfundível, inerrante. Ali, se Satanás achasse um erro na Bíblia, ele conseguiria destruir Deus. Mas a Bíblia, ela é perfeitamente. No Salmo, fala que ela foi purificada 7 vezes. Lembra que quando Pilatos apresentou Jesus, depois ele foi lá para o pretório para fazer uma averiguação em Cristo. O que Pilatos disse para o povo? Olha, depois de ter eu examinado, eu não acho nele crime algum. Então, Cristo é a palavra de Deus. O Verbo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele é tão perfeito, irmãos, tão justo, que ninguém pode encontrar nele um só defeito sequer, porque ele é o Filho de Deus, ele é a imagem invisível do Deus onipotente, onisciente e onipresente, é o Todo-Poderoso. E se você analisar cuidadosamente em todos os evangelhos, você irá perceber algo muito importante, que todas as palavras que Jesus disse, ele nunca precisou se retratar. Igual nós. Nós é muito diferente, né? Não igual a nós, aliás. Porque quantas e quantas vezes nós já dissemos muitas palavras que depois nós tivemos que ir lá e retratar. Então, muito cuidado com o engano. Tenham cuidado. Não deixem que o seu coração seja enganado. Então, começa no interior. Porque Satanás, ele vai iludir exatamente o coração e a sua mente. Então, tenham cuidado. Não deixe que o seu coração seja enganado e vocês abandonem a Deus para adorar e servir aos outros deuses. Então, queridos irmãos, nesse texto aqui que nós acabamos de ler, de Deuteronômio, capítulo 11, verso 16, nós podemos observar aqui que o engano ele está intimamente ligado ao coração. O homem separado da vida de Deus pelo seu pecado e entregue a si mesmo em virtude do seu orgulho, ele está profundamente sujeito a toda forma de engano. Ele está sujeito. E todo ser humano que foi apenas gerado na carne, diante de Deus, ele é um degenerado, que precisa ser regenerado. E por que ele precisa ser regenerado? Porque o homem degenerado pelo pecado, ele é um ímpio. Eu quero ler com vocês aqui um versículo da palavra de Deus que se encontra em Provérbios, no capítulo 12, no versículo 5, que diz assim: os pensamentos do justo são retos, mas o conselho dos ímpios são, o quê? Engano. Por quê? Porque é do homem para o homem. Os pensamentos do justo são retos. Quem é esse justo? É todo aquele que foi justificado em Cristo. Nós nascemos pecadores,
inimigos de Deus, e sobre nós pesava uma sentença de morte. Mas Deus nos amou tanto, de tal maneira, que deu seu Filho único, o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não venha a perecer, mas tenha a vida eterna. Então Jesus Cristo veio a este mundo para nos justificar. Então estava sobre nós uma sentença de morte, mas Cristo lá naquela cruz, quando ele foi crucificado, a palavra de Deus nos mostra em João, capítulo 12, verso 32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E isto dizia, significando de que morte havia de morrer. Então todos nós sabemos que ele morreu na cruz, não foi? Ele morreu na cruz. Então, lá na cruz, quando ele estava crucificado, que a cruz foi levantada por aqueles soldados romanos, houve algo maravilhoso, irmãos. Jesus não só morreu na cruz em nosso lugar, mas quando ele estava na cruz pendurado, houve um momento que ele nos atraiu a si. Ele nos puxou para dentro de si. Por quê? Para nos justificar. A palavra de Deus nos mostra claramente que quando ele morreu, nós também, por estarmos em Cristo, nós também fomos crucificados e nós também morremos. Esta é a verdade da palavra de Deus tão clara lá em Romanos, capítulo 6, verso 6. A Bíblia diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Percebe aqui, meus irmãos, que maravilhoso? Lá na cruz, nós que estava sob a sentença de morte por causa do pecado que habitava dentro de cada um de nós. Agora, para nós sermos libertos deste pecado, temos que crer que Cristo nos atraiu lá no seu corpo, ele crucificou o nosso velho homem e fomos libertos do pecado. Por quê? Lá em Romanos 3:23, a Bíblia diz 3:23 e 24, ela diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas temos o versículo 24: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, daquele que crê em Jesus, naquilo que Jesus realizou em benefício do pecador lá naquela cruz. Isto é algo extraordinário. Então, os pensamentos do justo são retos. Quem é este justo? Aquele que foi justificado na cruz em Cristo gratuitamente. Então, o que eu devo fazer para mim ser justificado do meu pecado? Basta eu tão somente crer que Jesus Cristo morreu e eu também morri. Por isso que Romanos capítulo 5, verso 1, a Bíblia diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então vocês percebem aqui, justo é aquele que foi justificado em Cristo. E se nós não crermos que fomos justificados na cruz, no corpo de Cristo, nós somos injustos, somos pecadores por natureza. Nós vamos ter uma concepção extremamente errônea de justiça própria. Porque quando nós nos apoiamos em nossa própria justiça, nós teremos que dar conta do pecado depois. Mas Cristo veio e lá na cruz ele nos justificou. E eu não preciso fazer nada para receber isto. Basta eu crer naquilo que a verdade da palavra de Deus diz. Então, os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio é engano. É engano. Então, você se lembra do micro-ondas? Questão de engano. Deixa eu citar para vocês um exemplo aqui.
Tem muitos que esquentam pão, né, feito na semana passada no micro-ondas, e fala para as visitas: olha, eu acabei de comprar lá na panificadora, está tão quentinho. Isso é engano, percebe? Eu falo isso porque eu conheço uma pessoa que depois, né, o filho dela falou para mim: olha, o dia que vocês foram tomar café lá em casa, a minha mãe fez, né, pegou um pão da semana passada, esquentou no micro-ondas e disse que tinha comprado na padaria. Então isso é engano, e nós comemos o pão achando que aquele pão havia sido comprado na padaria, porque de fato ele estava tão quentinho, parecia que era feito na hora, mas não era, porque ele era um pão que foi esquentado ali no micro-ondas. É uma forma de engano, irmãos. E o engano, se nós não tomarmos cuidado, ele vai nos pegar mesmo. E então, o que eu fico bastante admirado nesses dias é que muitos, mas muitos crentes, sabendo deste fato, ainda vão buscar conselhos com esses pregadores que de fato não têm a revelação da palavra. Vejamos o que a palavra de Deus nos adverte, lá no Salmo 36, verso 3. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Percebe aqui? Então, amados, os pensamentos dos justos são retos. Mas aqui no Salmo 36, verso 3, as palavras da sua boca, aqui daquele que não foi justificado, a palavra da boca daquele que não foi justificado são malícia e engano. E a Bíblia diz por quê? Porque ele deixou de entender e de fazer o bem. E todos nós, sem sombra de dúvida, nós temos plena consciência de que o engano, meus irmãos, ele é a marca distintiva do gênero humano. Contudo, muitos ainda se deixam levar pelo engano. Muitos começam com uma aparente firmeza no campo da graça, mas logo desistem. Sabe por quê? Em virtude do seu coração enganoso. Ou seja, o coração enganoso não quer compromisso com o Senhor da verdade. O coração do homem, ele gosta de ser enganado. Tem uma expressão assim, né? Olha, me engana que eu gosto. Infelizmente, hoje, muitas pessoas estão sendo enganadas dentro dos templos evangélicos, porque lá, em muitos templos, não tem sido pregado a verdade da palavra de Deus. Não estou generalizando. Tem muitos pregadores sérios que têm compromisso com a verdade. Para esses, nós temos que tirar o chapéu. Mas muitos querem ser úteis, desempenhando aí uma função pela qual não foram chamados. E com isso, sabe o que acontece? Eles se cansam e retrocedem devido à frustração causada pelo coração enfermo. Irmãos, a história da humanidade tem se caracterizado como a história do desempenho do engano. De engano em engano, o ser humano vai desenvolvendo a sua trajetória desta maneira. Sabe de que maneira? Lá em Romanos capítulo 3, verso 13. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. A garganta deles, a fala deles é um sepulcro aberto. E com a língua eles tratam, mas tratam enganosamente. Olha, irmãos, muitas pessoas, elas não mentem, elas só modificam a verdade. E o que acontece hoje, que nós estamos vendo, é um absurdo. Como podem, meus irmãos, tantas pessoas com a Bíblia aberta, modificando a verdade em prol das suas necessidades? Ah, meus irmãos, estou lembrando de um profeta lá no shopping center. Aquele profeta, né, sentado em um shopping, ele predizia o futuro de todos que passavam por ele. Mas de repente alguém chegou apressado e lhe comunicou que a porta de sua casa havia sido arrombada e que estavam roubando todos os seus bens. Então, tomado pelo choque da notícia, ele suspirou fortemente e saiu em disparada em direção à sua casa. Aí, um vizinho que o viu correr daquela forma lhe falou: meu amigo, você disse que é capaz de prever o futuro das pessoas? Como você não previu aqui o seu próprio? Era falso profeta. Então hoje as pessoas gostam, né, de adivinhação. Esses profetas aí mentirosos que gostam de iludir as pessoas.
Olha, alguém já disse certa vez com muita sabedoria que de fato não se pode ofuscar o sol com uma peneira. Irmãos, a realidade crua, ela demonstra que o homem, além de ser enganado, é viciado pela ilusão. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 13, tem um texto que diz assim: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Isso é muito sério. Isso aqui está na palavra de Deus. Os homens perversos, os homens ímpios. Quem que é o ímpio? É aquele que não creu, mas está dentro da igreja, está profetizando, está curando, está expulsando demônio, mas é um perverso, ainda que ainda não creu que morreu com Cristo. Não tem o seu novo nascimento, porque se tivesse, parava com essas bobagens. Iria pregar tão somente a Cristo, porque Cristo é tudo aquilo que um homem e uma mulher precisa, porque Ele é o Salvador, e Ele é tudo em todos. Jesus Cristo é tudo que eu preciso, irmão. É tudo que nós precisamos, irmãos. E sem Ele, nós nada podemos fazer. Hoje está sendo importado tantas coisas do mundo para dentro da igreja para atrair as pessoas. Hoje, cristianismo é uma concorrência. Nós temos que trazer as pessoas para a nossa igreja, para aquela igreja. Meus irmãos, cuidado com isso. Examinem, pegue a sua Bíblia, peça ao Pai que abra seu entendimento, o seu coração, para que você possa ter a sabedoria para identificar os falsos profetas. Porque mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês muito sério. Enganando e sendo enganados. Tem um texto em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Quero falar um pouquinho sobre esses últimos dias, que Jesus previu que viriam falsos profetas operando sinais e maravilhas que, se possível fosse, enganariam até os eleitos. Porque hoje o povo está em busca de sinais e prodígios e maravilhas. Mas tudo isso Satanás usa para tirar as pessoas de Cristo. Porque o povo brasileiro gosta de espetáculo. E a Bíblia diz que sinais e prodígios dos últimos dias está relacionado à obra do engano. Se as pessoas estão buscando sinais, milagres, curas e prodígios dentro das igrejas, sabe o que vai acontecer? O próprio Deus vai enviar para o seu coração, por favor, eu estou falando com você que me ouve nesta manhã, o próprio Deus vai enviar no seu coração a operação do erro. Por quê? Porque você está ouvindo a verdade nesta manhã e você não está dando crédito àquilo que a verdade tem falado ao seu coração, e é por esse motivo que Deus vai enviar no seu coração a operação do erro. Sabe para quê? Para você dar crédito à mentira, porque você não acolheu o amor da verdade para ser salvo. É isso que diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu vou ler aqui a partir do versículo 7. A Bíblia diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Olha, o mistério da iniquidade já opera, já está em operação nesse mundo. E o versículo 8 diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Agora ele vai dizer como é o aparecimento deste iníquo. Escuta aqui. Lembra que no versículo 7 a Bíblia diz que ele já opera. E ele está operando aonde? No mundo? Não. Está operando dentro das igrejas, irmãos. Escute aqui o versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos.
Agora veja aqui o versículo 11. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O que me chama a atenção nesse versículo 11 é que o próprio Deus vai mandar para o coração dessas pessoas a operação do erro. Para quê? Para que essas pessoas venham dar crédito à mentira. Por quê? Porque eles não deram crédito à verdade. Irmãos, tem um texto de Mateus, capítulo 24, verso 24. Vale a pena a gente dar uma olhada aqui. Mateus, abra sua Bíblia, por favor. 24, vamos ler o versículo 24, que diz assim. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Deixa eu ler de novo esse texto aqui. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais, meus irmãos, e grandes prodígios, para quê? Para enganar quem? Se possível, os próprios eleitos. Será que não é o seu caso? Então você tem que responder essa pergunta. Se você vier a falecer nessa semana, ou mesmo hoje, você tem certeza do seu novo nascimento? Você tem certeza da sua salvação, meu irmão, minha irmã? Não sei se eu posso lhe chamar de irmão, irmã, ou de amigo, né? Então você tem certeza do seu novo nascimento? Você tem certeza que você passou pela cruz? Que você foi morto na cruz com Cristo? Porque se você ainda não tem esta experiência de morte para o pecado no corpo de Cristo, você não é um regenerado, você não é uma renascida, você é um crente denominacional, o seu nome, você faz parte de igreja A ou B ou C, você tem o seu nome escrito no hall de membros, mas você não faz parte da família de Deus. Agora, se você creu que lá na cruz, em Cristo, você morreu com Cristo, você é uma pessoa que foi justificada. Porque está escrito na palavra de Deus, em Romanos, capítulo 6, verso 7, porquanto aquele que morreu, ou quem morreu, justificado está do pecado. Você está morto ou não? Ah, eu tive uma experiência com Cristo, Ele me salvou. Você está morto ou não? Não fique aí fiado em suas experiências não, meu querido. Fique fiado naquilo que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que você foi crucificado com Cristo, creia que você foi crucificado com Cristo, porque esta verdade se tornará uma realidade espiritual na sua vida e no seu coração. Amado, vocês se lembram daqueles cavalos de Troia? Na internet, aqueles cavalos de Troia, eles roubam ou induzem o internauta a entregar dados sigilosos, como o número e senha de conta bancária. E lá na mitologia grega, o cavalo de Troia parecia um presente, mas era um golpe. Era um golpe terrível, né? Então, muito cuidado, cuidado com o engano, queridos. Cuidado mesmo. Por quê? Os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E o engano, ele faz parte da estrutura psicológica do homem. Por isso que nós vemos as fraudes religiosas, elas se proliferam abundantemente no âmbito da nossa sociedade. Eva, ela se desculpou de sua transgressão, aproveitando lá naquela oportunidade do princípio do engano. Lembra que quando o Senhor disse para ela, lá em Gênesis capítulo 3, verso 13, disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Eu comi. Percebe aqui? Cuidado, irmãos. Cuidado. Uma família, ela foi jantar reunida e depois de pagar a conta, o pai disse ao garçom, olha, embrulha a carne que sobrou. Nós vamos levar para o cachorro. E criança é verdadeiro, né? Aí, então, quando o pai disse para
o garçom embrulhar aquela carne que sobrou, que era para dar para os cachorros, as crianças logo gritaram: oba, oba, papai vai comprar um cachorro pra gente. Quer dizer, ele não tinha cachorro, mas por medo e vergonha, porque ele não queria ser verdadeiro, ele falou para o garçom: olha, embrulha essa carne que eu vou levar para os cachorros. Mas eles não tinham cachorro, e as crianças logo já gritaram: oba, papai vai comprar um cachorro para nós. Mas quem ia comer a carne era eles mesmos, essa cachorrada aí toda. Queridos, a palavra de Deus, ela aponta Satanás como pai da mentira. E Satanás, o diabo, ele que é o chefe de todo o engano. E mostra que o ser humano, ao dar crédito ao diabo, tornou-se filho espiritual dele. Conforme está escrito lá, vocês conhecem bem esse texto, em João 8, verso 44. Vamos fazer a leitura, que é importante ler esse texto aqui. João 8, verso 44. Jesus foi muito duro aqui. Ele disse o seguinte: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem que é o pai da mentira? O diabo. Quem são os filhos do diabo? São todos os mentirosos. Será que a sua vida não é uma vida de mentira? Você é mentiroso ou você é verdadeiro ou é verdadeira? Se você mente, você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Mas eu não concordo. Bom, eu não escrevi Bíblia, foi Jesus quem disse aqui que quem mente é filho do diabo. Mas eu não consigo. Ninguém consegue. Enquanto você não morrer, Cristo não pode ser a sua vida. Você não pode ter o verdadeiro habitando em seu coração. Olha, hoje a gente vê mentira em todos os lugares, né? Então eu quero falar aqui de algumas mentiras que os profissionais contam. O advogado, ele fala assim: esse processo é rápido. Ele tá mentindo, porque o processo demora muito tempo. Aquele vendedor ambulante, né? Olha, qualquer coisa, volta aqui que a gente troca. Troca nada. E o aniversariante? Presente? Olha, a sua presença é mais importante, né? Quando alguém vem convidar, a gente convida alguma pessoa para o aniversário. Mas eu não trouxe presente. Não. E aí as pessoas mentem. Não, a tua presença aqui é mais importante. Mas na realidade a pessoa queria ganhar um presente. E aquele da assistência técnica? Foi o carvão do motor e problema de bico na fonte. E é tudo uma mentira. E o que bêbado? Quais são as mentiras que o bêbado conta? Bêbado conta assim: olha, eu sei perfeitamente o que estou dizendo. Sabe nada. E aquele casal que é sem filho, sabe que mentira que eles contam? Olha, visite-nos sempre, amamos as suas crianças. É pura mentira. E aquele corretor de imóveis, aquele que vende terrenos, né, casas, olha, em 6 meses colocarão água, luz e telefone. Mentira. E aquele delegado, né? Olha, pode ficar tranquilo que nós vamos tomar as providências. E o dentista, não vai doer nada, pode ficar tranquilo, vai doer. E aquela mulher que foi desiludida, né? Que mentira que é que ela conta? Ela conta assim: eu não quero nunca mais saber de homem. Mentira. E qual a mentira que o devedor conta? Olha, amanhã, sem falta, eu te pago. É mentira. Temos também o encanador. Sabe qual é a mentira do encanador? Quando dá problema lá e ele não arrumou direito, olha, isso aqui é muita pressão que vem da rua. É uma mentira só, né? E aquela filha de 19 anos, sabe qual a mentira que ela conta? Olha, eu dormi na casa de uma amiga. Não é assim? Às vezes dormiu com o namorado, chega em casa cedo. Filha, onde é que você foi? Eu dormi na casa da minha amiga. E combina lá com a amiga, né? Olha, se minha mãe ligar aqui, fala que eu dormi aqui. E aquele gerente de banco, ele também conta mentira. Que mentira está em todos os lugares, irmãos. O gerente do banco fala assim: olha, nós trabalhamos com as taxas mais baixas do mercado. Ô sujeito mentiroso. E o inimigo do morto? Qual a mentira que ele conta? Hoje eu sempre participo do velório. O pastor é sempre convidado para trazer uma palavra em velório, né? E sempre ali o morto, ele tem muitos amigos, mas também tem muitos inimigos. E sabe qual a mentira que o inimigo do morto conta? Olha, ele era um bom sujeito, mas ele está lá no seu interior. Ai, graças a Deus que esse cabra da peste morreu, né?
Então, e o ladrão, quando ele é pego assim, né? Olha, o que é isso aí, menina? Você arrumou isso aí aonde? Qual a mentira que ele conta? Olha, isso aqui, mamãe, foi um homem que me deu. E o mecânico também mente. O mecânico, ele conta uma mentira assim, olha. Foi o carburador que deu problema aqui. E aquele muambeiro, sabe o que é o muambeiro? Aquele que vende as coisas na rua aí. Olha, você pode comprar, minha senhora, meu senhor, que isso aqui tem garantia de fábrica. Ah, meus irmãos. E aquela namorada, né, que já namorou aí, repassou quase que o bairro inteiro, ela começa a namorar um namorado novo, aí o namorado pede um beijo, o que ela diz para ele? Olha, para dizer a verdade, na verdade eu nunca beijei, nem sei o que é beijar. E aquele namorado também, né, o namorado também mente, ele fala assim, olha, você foi a única mulher que eu realmente amei. Ah, que mentira. E o noivo? O noivo também mente. Sabe o que o noivo fala? Olha, nós casaremos o mais breve possível. Aí demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E aqueles oradores chatos, né? Que demora, que faz um discurso assim, principalmente de aniversário, né? Quando eu sou convidado para dar uma palavra em aniversário, eu só falo não chega nem 3 minutos, porque o povo foi lá não interessado em se alegrar ali com o aniversariante. Eles foram interessados na comida e na bebida e no bolo. Né? E se não servir bem, se eles não encher a pança, eles saem de lá reclamando, né? Então, e aquele peixeiro? Olha, pode levar a freguesa, está fresquinho. E aquele pobre também mente, sabia? Olha, se eu fosse milionário, eu espalharia dinheiro para todo este mundo aí. Mentira, são os mentirosos, né? Olha, então, cuidado com a mentira. Nós somos tendenciosos, por natureza, a contar mentira. Mas lembre-se que lá na cruz, Cristo, ele crucificou e destruiu a sua natureza mentirosa. Lá na cruz, o seu velho homem foi crucificado com Cristo e foi morto com Cristo. Por isso que Jesus foi muito claro aqui. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. E vocês estão querendo satisfazer o desejo do vosso pai. Porque o diabo, ele foi homicida desde o princípio. E ele jamais se firmou na verdade. Por quê? Porque nele não há verdade. Porque quando ele profere mentira, ele fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e ele é o pai da mentira. Estou lembrando aqui daquele pensador Heródoto, que viveu entre 485 e 430 a.C., ele já dizia o seguinte, eu até anotei essa frase aqui, ele diz assim, é sem dúvida mais fácil enganar uma multidão do que um só homem. Percebe? Hoje é mais fácil enganar uma multidão do que enganar um só homem. Claro que é mais fácil. Lembra quando Jesus Cristo ele entrou em Jerusalém, naquela entrada triunfal? Os discípulos começaram ali a pegar aqueles galhos de folha de palmeira e colocar no chão, e alguns forravam ali os seus lenços da cabeça, seus aventais, e começaram a aclamar o Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor, não foi? E todos ali viram aquilo, sem saber por que, começaram a aclamar também. Né? Então ali estavam aclamando sem saber por que estava aclamando a Cristo. Mas essa mesma pessoa que aclamaram ali estava depois de algum tempo lá no pretório dizendo crucifica-o, ele deve ser morto, sem saber por que também. Então por isso que hoje em dia tem muitos pregadores enriquecendo nas costas das multidões famintas por Jesus, e este pão que é Cristo está sendo sonegado a este povo, porque quando o povo começar a ter os olhos abertos para a palavra de Deus, vai deixar de correr atrás desses homens avarentos, desses homens aí que estão procurando só tirar as lãs das ovelhas, mas não querem dar um alimento genuíno, que é o pão da vida, que é Cristo, para as ovelhas. Irmãos, as mentiras mais grosseiras são aquelas pronunciadas pelo silêncio. E as piores mentiras são aquelas que mais se aproximam da verdade. Porque apesar de um homem ser criatura divina, em virtude do pecado, ele não é filho de Deus. Isto pode parecer muito drástico e antipático, mas é a verdade da palavra de Deus. A palavra fala, nós já lemos aqui, né? Romanos 3, 23. Porque
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se todos pecaram, 1 João 3,8 fala: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Você vive uma vida de pecado, cometendo pecado? Então a palavra fala que, olha, 1 João 3,8: quem comete o pecado é do diabo. Quem comete pecado é do diabo. Isso está escrito na palavra de Deus. Então, avalie o seu cristianismo, se ele é o verdadeiro ou se é o enganoso. Porque o verdadeiro envolve a nossa morte com Cristo na cruz. Na expressão de Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você morreu com Cristo. Agora, se você não crê nessa verdade, você pode ser tudo menos um cristão. Isso é muito sério, irmãos. Então, como o ser humano ele gosta de ser enganado, não é mesmo? Mas como gosta de ser enganado. E há muita gente que prefere as mentiras suaves às verdades duras. Mas somente a verdade, ela pode libertar o homem do seu pecado. No Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32, está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é esta verdade, irmãos? Quem é essa verdade? É Cristo, é o Senhor. Alguém, certa vez, disse com muita sabedoria que o Espírito da verdade não visa a serenidade do testemunho, mas a sua retidão. E só a verdade é capaz de demolir todas as tramas diabólicas do engano. Por isso que é mais difícil esmagar uma meia mentira do que uma mentira completa. Por isso que o engano é uma mentira que mais se assemelha com a verdade. É tudo aquilo que se parece com o fato, mas não é o fato. E destruir o engano dos sinceramente enganados é a tarefa mais árdua da pregação da verdade. Por quê? Porque a religião ela tem se caracterizado principalmente pela pregação enganosa e tendenciosa. E Tito, no capítulo 1, no versículo 10 e 11, ele diz o seguinte, presta atenção aqui: porque há muitos insubordinados, faladores, vãos enganadores, principalmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. Tito 1, de 10 a 11. Então está muito claro aqui, irmãos. Leia de novo aí na sua Bíblia esses dois versículos preciosos. A gente percebe que nesses dias atuais a ambição gananciosa ela está sempre por trás dos bastidores astuciosos desta arapuca das estratégias religiosas. Movidos então por torpe ganância, a palavra fala que as pessoas elas são capazes de vender a própria alma. E não é possível um engano perfeito. Mas a religião ela tem se revelado capaz de enganar perfeitamente a muitos e por todo o tempo. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, o Espírito aqui usando o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 16, os versículos 17 e 18, que diz o seguinte. Romanos capítulo 16, os versos 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Então, amados, tudo que você faz para enganar vai ser descoberto. Então, deixa de ser sem vergonha. Fale a verdade para o povo. Por que eu fico assim, pasmado? Porque muitos têm medo de pregar a verdade da palavra de Deus. Tem um medo, porque se pregar a verdade, os crentes vão sair tudo da igreja, porque tem muito crente sem vergonha dentro da igreja, que precisa de ouvir a verdade. E eles só estão na igreja ainda porque a verdade não é pregada. Porque quando pregar a verdade,
os desejos, os segredos dos seus corações serão descobertos. Eles vão pegar a malinha deles, vão para outra igreja, onde fala bem, onde aquilo que os agrada, onde aquilo que eles querem ouvir. Mas na nossa comunidade, eu não estou preocupado com o crescimento de números. Eu quero que Deus traga pessoas que venham tão somente por crer em Jesus Cristo e na sua palavra. De outra maneira, é melhor que nem venham. Não quero, porque vai trazer problema. Uma vez um pastor falou para mim: Pastor Cláudio, eu sei como fazer a sua igreja crescer. Eu vou te passar uns... Não precisa passar esquema. E eu tenho a pregação da palavra de Deus. E se Deus abrir os olhos do povo, eles virão. Não precisa aqui de métodos e de lambeção e de passar a mão em cobra. Não quero isso. Eu quero que essas cobras venham crer que lá na cruz elas foram crucificadas e mortas. E o pecado foi destruído. E hoje Cristo é a sua vida. E é tão gostoso, irmãos. Mas por outro lado, a gente percebe que o engano ele sempre vem vestido aí das indumentárias mais convenientes. Essa palavra indumentária significa um tipo de roupa, né? Então é por esse motivo, irmãos, que a verdade integral ela poderá nos livrar de todas as aparências. Porque fragmentos da verdade não basta para um evangelho que será falso se toda a verdade não estiver resumida em Cristo. E somente Jesus Cristo, ele é a expressão fundamental e absoluta da verdade. Há um pensamento muito oportuno afirmando que os erros alimentam as paixões e os preconceitos, a verdade, a consciência e o entendimento. Irmãos, só Jesus Cristo é totalmente e suficientemente poderoso e verdadeiro para demover esta estratégia enganosa da religião humana. E somente aqueles que são da verdade e falam a verdade golpeiam a falsidade no coração humano. Mas infelizmente muitos desejam a falsidade que a verdade. Vamos ler aqui um texto muito oportuno de Jeremias, capítulo 5, verso 31. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. É o que o meu povo deseja. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao fim? Olha, irmãos, esse texto aqui é muito precioso. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. O povo deseja ser enganado. Quem sabe esta mensagem pode falar ao seu coração e você tem os seus olhos abertos para crer na palavra de Deus. Jesus, ele já nos advertiu lá naquele texto de Mateus capítulo 24, o versículo 4. Vamos ler lá, deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Mateus 24, verso 4. Ele diz assim: E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. E o versículo 11: Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Vai enganar a muitos. Então Jesus já nos advertiu. Mas o povo, conforme diz aqui Jeremias, capítulo 5, verso 31, o povo gosta de ser enganado. Agora, para aqueles que tiverem seus olhos abertos, para crer que foram incluídos lá na cruz, no corpo de Cristo, que morreram junto com o Senhor na mesma cruz que Ele, hoje, pela fé, estão vivendo uma vida de ressurreição. Estes sempre irão preferir um remédio amargo e dolorido que sara, do que as panaceias agradáveis que os deixarão iludidos pela tapeação religiosa. Hoje o mundo tornou-se demasiadamente perigoso para qualquer coisa que não seja a verdade, irmãos. E nada menos que a verdade. Esta é a única receita da libertação. 1 João capítulo 12, verso 26, a Bíblia diz assim: Eu estou escrevendo isso a vocês a respeito dos que estão tentando enganá-los. Olha, conta-se que certo jovem com as pernas mutiladas, que veio se arrastando pelo corredor do salão de culto, disse ao pregador: Deus aceita um homem pela metade? Aí o pregador sabiamente respondeu para ele: Deus aceita um homem pela metade
quando ele se entrega totalmente e não aceita o homem por inteiro quando a sua entrega é pela metade. Vocês me entenderam? Por isso que a grande necessidade de muitos crentes de todas as denominações é da conversão autêntica, da conversão verdadeira, da entrega total ao Senhor Jesus e da experiência real de novo nascimento e da fé na palavra de Deus e da crucificação, morte e ressurreição com Cristo. Ainda que muitos digam claramente que Cristo sempre nos conduz em triunfo, que sua graça nos basta e que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Estão levando uma vida inferior, apagada, mal sucedida, de derrotas e frustrações, que em nada corresponde ao que confessam e se encontram bem distantes do padrão de vida revelado nas Escrituras Sagradas. Por favor, irmãos, guarde bem isto. O melhor método para a erradicação do engano é a publicação e prática da verdade. Jesus é a única verdade poderosa que desmascara o engano. Em 1 Coríntios 1:23 a Bíblia diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Este é o evangelho que deve ser pregado para todos os cristãos. Vamos orar nesse momento. Pai, graças te damos pela tua palavra, cheia de vida, cheia de graça. Pai, muito obrigado por todos aqueles que nos ouviram nesta manhã. Revela o teu Filho Jesus, ó Pai. Fala de uma forma especial. Glorifica o Senhor Jesus Cristo, ó Pai, trazendo espírito de sabedoria e de revelação a todos eles para crerem nesta verdade tão gloriosa, tão preciosa, que é Cristo e esse crucificado. Nós entregamos, ó Pai, essa ministração, essa palavra que foi pregada nas tuas mãos, para que o Senhor opera da forma que o Senhor quiser, Pai. Mas o nosso desejo é que muitos tenham seus olhos abertos. Em nome de Jesus, nós oramos com o nosso coração agradecido. Que o teu nome seja glorificado. Amém. Assim também vós, meus irmãos, sois mortos pelo corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressurgiu. Se você deseja obter maiores informações sobre esta mensagem, ligue para o telefone 3215-7508. 3215-7508. Este é o coração valente, ele ama toda a gente. Ele ama quem não lhe ama e ajuda quem não lhe pede. Este coração que queima, arde o fogo do amor, faz o triste ficar contente e traz paz ao coração. Foi a morte por minha causa, não pensou nenhum segundo. Esse é o amor, amor maior
Este é o amor, amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Este é o coração valente, que explodiu lá na cruz. Amor de Deus, ele continua quente. Coração valente, está no peito de Jesus. Esse é o amor, amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Esse é o amor, amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Este é o coração valente, ele ama toda a gente. Ele ama quem não lhe ama e ajuda quem não lhe pede. Este coração que queima, arde o fogo do amor, faz o triste ficar contente e traz paz ao coração. Foi a morte por minha causa, não pensou nenhum segundo. Esse é o amor, amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Esse é o amor, amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Este é o coração valente, que explodiu lá na cruz. Ele continua quente, está no peito de Jesus. Esse é o amor, amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Esse é o amor.